Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que se faz presente nesta oportunidade aqui na Vertente. Amém. Confesso que eu estava já com saudades, irmã Vera. Nós viemos aqui ano passado, né? Mas Deus preparou 2019 para que a gente possa continuar na caminhada. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém. Levítico capítulo 6, versículo 3, está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Amém? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Eu já senti esse fogo aqui hoje. Os irmãos podem assentar, glorificando o nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. O fogo do Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Eu já fui impactado por ele, já fui tocado na alma, no íntimo. E eu tenho certeza que você também vai ser impactado, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É a razão de não sermos consumidos por tudo aquilo que o mundo tem levantado contra os servos do Senhor. Eu não sei se os irmãos viram, mas no último domingo, ali em São Paulo, no Carnaval, uma escola de samba fez algo esdrúxulo, tentando acabar, diminuir, ofuscar o nome de Jesus Cristo, dizendo que Satanás havia vencido o nosso rei, dizendo que Satanás é mais forte, e uma multidão ali aplaudindo, a televisão mostrando ao mundo inteiro. Mas Deus tem levantado homens e mulheres para proclamar a vitória de Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário, continua vencendo hoje e vai nos dar a eternidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Satanás tem se levantado acima. Ele sabe que os momentos dele estão contados. E ele tem feito de tudo para tirar as pessoas da presença de Jesus Cristo. Ele tem se levantado a cada momento, a cada instante. Mas ele vai cair por terra, porque Jesus é o vencedor. E ele tem um exército aqui para proclamar que só Jesus é o vencedor. Só Jesus é a certeza da eternidade. E todos aqueles que estiverem com ele, vai para a glória com ele. Aleluia. Glória a Deus. Isso causou uma comoção no meio evangélico. Isso causou uma comoção no Brasil. Mas isso vem justamente para despertar em nós que o nosso adversário, ele não brinca de ser adversário. Ele não para. Ele continua fazendo de tudo para destruir, para acabar, para manchar. Mas ele já é derrotado. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Ainda bem que aqui na nossa região nós não temos essas coisas, essas festas da carne. Mas nós temos que combater, porque a televisão está colocando dentro dos lares. E muitos estão caindo. Muitos não estão compreendendo que se trata de uma guerra espiritual. É as potestades do mal lutando contra as hostes celestiais. E nós estamos aqui proclamando, orando e pedindo a Deus para nos dar força para vencermos esta batalha. E vamos vencer em nome de Jesus. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará, irmão Valdemar. Esta passagem bíblica, ela foi dita, escrita por Moisés há aproximadamente 3.780 anos atrás, quando Deus tira o povo hebreu lá do Egito e vai levar para a terra prometida. E agora no livro do Êxodo, Deus dá uma ordem para Moisés, para que os jovens trouxessem azeite batido de oliva para colocar no candeeiro, para manter acesa no altar, pastor, uma lamparina, um candeeiro, representando a presença de Deus. Aquele candeeiro ele não poderia apagar.
ela é dia e noite. E as pessoas, os sacerdotes, eram encarregados disso, pastor Rogério, de manter aquela lâmpada acesa, representando a presença de Deus. Mas 2 jovens, Ofni e Finéias, filhos de Eli, não se comprometeram, não fizeram a obra de Deus corretamente. Eles não se preocuparam em manter aquela lamparina acesa. E a palavra vai dizer em Jeremias 48, versículo 10: maldito aquele que fizer a obra de Deus negligentemente, em verdade e sangue a espada. E aqueles 2 jovens não se preocuparam em fazer a obra de Deus corretamente. E eles foram punidos. Eles saíram, foram à guerra. Lá em Samuel está registrado que eles foram à guerra. E o povo filisteu temeu, ficou preocupado quando souberam que havia chegado a arca de Deus no meio dos hebreus. E eles ficaram preocupados com aquela movimentação, porque eles sabiam que aonde a presença de Deus estava, havia vitória, havia conquista. E os filisteus ficaram preocupados com aquilo. E Ofni e Finéias, mesmo não fazendo a obra do Senhor corretamente, mas eles eram encarregados de estar à frente do sacerdócio, eles foram para a guerra, levando a arca da aliança. E lá diz a Bíblia que eles foram mortos, porque Deus não brinca de ser Deus. Deus nos chama para fazer a diferença. Deus nos chama para estar com Ele, e Ele vai nos abençoar, e Ele vai nos livrar, Ele vai nos dar tudo aquilo que for necessário para fazermos a obra dEle crescer. Mas se nós pisarmos na bola, Ele é justo para também nos punir. E aqueles 2 jovens então morreram. E no versículo 17 do capítulo 6 de 1 Samuel, os mensageiros chegam para Eli dizendo: olha, os teus 2 filhos são mortos. Apesar da vitória do povo hebreu sobre os filisteus, os 2 filhos de Eli morreram na batalha. Então, irmãos, hoje nós estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual. Nós estamos lutando contra hordas e potestades que têm se levantado contra o povo de Deus. E precisamos compreender de uma vez por todas que precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, proclamando que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus tem o poder para reparar todas as situações deste mundo. E vamos continuar fazendo isso. Vamos fazer, porque foi para isso que nós fomos chamados. Como foi dito, precisamos fazer a nossa parte, que é divulgar o Evangelho. A salvação compete ao Espírito Santo. Aleluia. Mas eu tenho plena convicção de que almas e mais almas vão vir ao encontro de Jesus. Aleluia. O arrependimento será gerado no coração de muitas pessoas. O novo nascimento, assim como foi com o irmão Zé Domingo, vai acontecer, porque Jesus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluia. Então a palavra diz que o fogo tinha que arder continuamente naquela época, através do candeeiro. Mas hoje nós temos um outro tipo de fogo que precisa continuar ardendo em nossas vidas, que é o fogo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque quando Jesus aqui esteve, Ele disse, logo após a sua ressurreição: eu vou voltar ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar outro Consolador, e Ele vos fará saber tudo quanto for necessário a respeito do Pai. Ele estava falando do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que tem agido no nosso meio, tem nos purificado, tem nos mostrado o caminho, tem nos mostrado o pecado e faz com que a gente saia desse pecado. Mas é interessante, irmãos, porque a respeito do fogo, se nós formos ver, a Bíblia nos mostra 421 passagens falando a respeito do fogo no meio do povo de Deus. São 31 referências somente no livro de Levítico,
representando a presença de Deus no meio do povo, através do fogo. Preste atenção. Então o fogo, ele precisa sair do altar. Ele precisa sair do altar de Deus para contagiar toda a igreja, toda a comunidade, toda a cidade, toda a região. E é esse fogo que Deus quer mandar para nós hoje, para que nós saiamos daqui como brasas de fogo. Observe que o nosso Deus, ele é um fogo. Ele aparece a Moisés numa sarça ardente, em chamas, que não se consumia, para dar autoridade ao profeta. Depois, levando aquele povo pelo deserto, ele guia por 40 anos em uma tocha de fogo à noite para aquecer o povo de Deus no frio do deserto. Deus usa Sansão para pegar 300 raposas, atrelar uma a outra e coloca fogo para queimar a seara dos filisteus. Observe que Deus usa o fogo em várias passagens. Elias, quando vai para aquele debate com os profetas de Baal, Deus responde com fogo a oração, recebendo o holocausto, porque o nosso Deus, ele é fogo. Ele quer que queime em nós. Observe que quando Deus batiza os apóstolos lá no Atos dos Apóstolos, ele batizou com línguas repartidas como de fogo, que desceu sobre a cabeça dos apóstolos. Aleluia, meu Deus. E agora eu vou dizer algo que muita gente não gosta de ouvir, mas eu tenho falado. Vai ser com fogo que Deus vai trazer juízo a essa terra. Está se caminhando, está se preparando, porque Deus destruiu a terra uma vez, a humanidade, com água, e agora Ele vai trazer juízo a essa terra com fogo, porque Deus é um fogo consumidor. Meu Deus. Aleluia. Ele vai tirar toda a corrupção, tudo aquilo que tem degradado a humanidade, Deus vai tirar com fogo. E aqueles que fizerem a vontade dele, de Deus, vai para a glória com Jesus Cristo. Aleluia. Por outro lado, altar fala de santidade. Altar fala de honestidade, respeito, compromisso com Deus. Glória a Deus. Como é que está o nosso altar? Porque a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa do homem. Ele habita no nosso templo, no nosso coração. Então esse altar aqui precisa ser transformado, precisa ser purificado, santificado, através da oração, da consagração, do jejum. E é isso que nós precisamos buscar continuamente. E nós vamos ver na Bíblia que diversos personagens tinham um altar diante de Deus. Abel tinha um altar, Noé tinha um altar diante de Deus, Abraão tinha um altar, Josué também tinha, Davi também tinha um altar diante de Deus. Deus hoje quer arder nas nossas vidas, irmãos, no nosso altar, para que a gente compreenda que somos totalmente dependentes dele. É, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver que Deus, Ele tem 3 tipos de fogo para ser derramado sobre nós. Primeiro é o fogo purificador. É o fogo, irmão Domingo, que te purifica de tudo aquilo que você fazia de errado, daquilo que me purifica de tudo aquilo que eu achava que era normal, e que Ele vai queimando e tirando da minha vida, sucumbindo, fazendo com que eu não tenha mais o desejo da promiscuidade, fazendo com que eu não tenha mais o desejo da bebida, não tenha mais o desejo do uso das drogas. É o fogo de Deus que vem sobre a vida da pessoa e vai queimando tudo isso e purificando essa pessoa, porque Ele é um fogo que purifica. Aleluia. Também Ele é um fogo, Ele é um fogo que traz um avivamento. Ele aviva a obra de Jesus Cristo no meio da geração. Abacuque quis conhecer desse fogo, e ele diz: temi ao Senhor
Então, eu peço que derrama sobre nós um avivamento. E Deus mandou esse avivamento, avivando a obra. Ele quer avivar a obra aqui na vertente. É que preciso avivar para que as pessoas possam sentir o andar, a forma de agir, como os crentes estão agindo para que a palavra seja levada até as pessoas que necessitam dela. Nós precisamos avivar essa obra nesta região. Precisamos falar mais, apregoar mais. Aleluias. Fogo purificador e fogo que também transforma. Um fogo que devasta. Irmãos, esse fogo que devasta é aonde ele passa. Ele devasta as doenças que Satanás levanta contra as nossas vidas. Ele queima e joga por terra tudo aquilo que o inimigo levanta contra nós. É um fogo que consome. É onde você passa, em nome de Jesus Cristo, o milagre acontece. E eu louvo a Deus porque Ele derramou desse fogo sobre nós. Os irmãos falaram aqui, teu testemunho, e comigo não é diferente. Já tem pouco tempo que nós estamos na casa do Senhor, mas Ele tem feito coisas grandes conosco, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Nós chegamos na igreja em 2012, 2013, abril, fomos batizados em água. Julho daquele ano nós fomos revestidos com o Espírito Santo. Aleluia, para a honra e glória do nome dele mesmo. Glória a Deus. E de repente, o pastor Rogério, um determinado dia, nós estávamos em uma oração no monte, e ali eu recebi nesta mão algo como uma bola de fogo em volta desta mão, e ela ficava ao redor da minha mão, queimando, e eu senti o ardor daquele fogo, mas ela não consumia a minha mão, e eu não compreendi aquilo. Fui para casa, falando em línguas, tomado pelo Espírito Santo, e ali eu disse à minha esposa o que havia acontecido. E Deus te prepara, e às vezes você não está compreendendo do que se trata. Eu era apenas 1 ano e meio na igreja, e recebendo esse revestimento com fogo e não compreendendo, mas eu fiquei ali, recebi aquilo, e no outro dia, passando na rua da cidade, de repente vem alguém ao meu encontro, e essa pessoa chega dizendo: olha, eu estou angustiado, não consegui dormir, eu estou muito, mas muito debilitado, e eu gostaria que você fizesse uma oração por mim. E naquele momento eu fiz a oração para aquele moço, ainda na rua, e fui embora. No outro dia, aquela pessoa chega e diz: olha, a partir do momento que você fez a oração, eu fui curado. Deus estava usando o fogo para repreender a doença na vida das pessoas. Aleluias. E a gente vai sendo usado, porque nós somos apenas instrumento dele. E ele usa como ele quer, da forma que ele quer. Mas ainda assim eu não estava entendendo. E as irmãs do ciclo de oração na nossa cidade, em Rosalândia, estavam sempre fazendo campanhas. E havia uma senhora que estava acometida de câncer, e nos convida para ir num culto no lar. E lá nós fomos. E ali elas pediram para a gente ministrar uma palavra e orar por aquela senhora. Nós oramos, e Jesus curou aquela mulher do câncer. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, com o tempo você vai compreendendo qual é o chamado de Deus na sua vida. E agora, a gente vem fazendo aquilo que Deus determina, e Ele tem nos usado de uma forma extraordinária. Milagres têm acontecido, pessoas têm sido curadas, demônios têm sido expulsos, e o nome de Jesus tem sido glorificado. Aleluia. E é por isso que nesta noite não vai ser diferente.
O Espírito Santo de Deus está aqui com um fogo purificador para restaurar vidas neste momento, para restaurar altares nesta noite, para mostrar para você que Ele é Deus e Ele pode fazer. Aleluias. Porque Ele tem o poder. Se nós vamos a um culto esperando algo do homem, estamos perdidos. Porque o homem nada pode fazer. Mas se nós viemos com a nossa confiança depositada naquele que tudo pode, nós seremos restaurados em tudo aquilo que necessitamos. Porque Jesus pode fazer. Aleluias. E nesta noite, eu estou muito contente com o meu Jesus. Porque Ele falou comigo através dos irmãos que aqui me antecederam. E agora Ele está nos dando autoridade para, no nome de Jesus, fazer uma oração por esta igreja. Fazer uma oração por pessoas que vieram aqui necessitadas de algo que só Jesus pode fazer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida. Aleluias. Aleluias. Eu vou convidar os irmãos para se colocar de pé. E se alguém quiser uma oração com imposição de mãos, nós vamos orar no nome de Jesus. E o milagre vai acontecer, porque Jesus já decretou a tua vitória hoje. É no nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Uma vera de louvor. Louvo o Senhor enquanto eu faço a oração. Enquanto a igreja nos ajude, o pastor nos ajude em oração. Vamos estar orando por essas pessoas. Vamos impor as mãos. Em nome de Jesus, o milagre vai acontecer, porque é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que é capaz. Oh, glória, glória a Deus. Seja louvado o teu nome. Glória a Deus. Eu vou levar 141 palavras, irmãos, eu acho muito bonito. Aleluia. Aonde guiar-me, meu Senhor? Glória a Deus. Eu seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Reste-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir. Descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer.
Aleluia. queimando tudo. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado.